Em plena véspera de Ação de Graças nos Estados Unidos, um tiroteio a poucos quarteirões da Casa Branca transformou o centro de Washington numa cena de guerra. 2 soldados da Guarda Nacional que faziam patrulha de rotina foram surpreendidos por um atirador em plena luz do dia. Minutos depois, o suspeito estava no chão, baleado. A Casa Branca entrou em modo de segurança máxima, helicópteros no ar, sirenes fazendo barulho pelas ruas, e aí veio a informação que acabou explodindo o caso de vez. O suspeito era um afegão de 29 anos que havia entrado nos Estados Unidos em 2021, ainda na época da retirada americana de Cabul, e que tinha conseguido asilo neste ano. Poucas horas depois, o governo Trump classificou o episódio como um ato terrorista, e usou o ataque aí para poder chacoalhar de novo toda a política migratória ligada ao Afeganistão. Hoje a gente vai organizar essa história do momento dos disparos, as decisões mais recentes do governo e tentar entender o que houve, o que motivou esse ataque perto da Casa Branca. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Para entender o peso disso, a gente precisa voltar alguns meses. Desde agosto de 2025, Washington está cheia de soldados da Guarda Nacional. Foi quando o presidente Donald Trump ordenou o envio de milhares de militares para a capital e outras grandes cidades, numa operação interna de lei e ordem ligada à imigração, crime e protestos em cidades governadas por democratas. Entre esses militares estavam os integrantes da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental, destacados para patrulhar a região da Casa Branca, principalmente ali perto da Farragut Square, a 2 quadras do prédio presidencial. No dia 26 de novembro, por volta das 2h15 da tarde, horário local, 2 desses soldados estavam em patrulha perto da estação Farragut West, na esquina da 17 com a Street, quando foram surpreendidos ali por uma emboscada. Segundo as autoridades, o atirador ele se aproximou e abriu fogo, de forma repentina, simples assim. Os militares caíram feridos, e um terceiro guarda reagiu, atirando de volta e acertando o suspeito. Em poucos minutos, a área foi isolada, o metrô foi fechado, lojas evacuadas e a Casa Branca entrou em lockdown temporário. Testemunhas relataram correria, gente se jogando no chão e funcionários de escritório sem saber se aquilo era um novo 11 de setembro ou se o ataque tinha sido isolado. Enquanto ambulâncias levavam os 2 soldados em estado crítico para o hospital, a polícia de Washington e o FBI tomavam conta da cena do crime. Logo em seguida, começaram a aparecer os primeiros detalhes sobre quem era o atirador. Ele foi identificado como, e agora eu vou pronunciar errado, provavelmente, Ramanullah Lakanwal, de 29 anos, cidadão afegão. De acordo com os documentos citados pela imprensa americana, ele chegou aos Estados Unidos em 2021 durante a operação de retirada do Afeganistão, no programa Operation Allies Welcome, destinado a afegãos que trabalharam com as forças americanas durante a guerra. Depois disso, teria obtido então asilo ou algum tipo de status humanitário em 2025. Relatos indicam que o Lakanwal, ele havia servido nas forças de segurança afegãs, em Kandahar, ao lado dos Estados Unidos, e que vivia acolhido com a família em outro estado americano antes de ir parar em Washington. Até aqui, não há registro de ficha criminal nos Estados Unidos e ele é tratado como alguém que passou pela triagem do sistema de imigração. O que não se sabe ainda é o que levou a abrir fogo contra os militares americanos em plena capital. E é exatamente isso que o FBI está tentando descobrir. A investigação foi assumida pela Força Tarefa de Terrorismo do FBI. As autoridades chamaram o ataque de ambush, uma emboscada direcionada aí aos soldados e falam em um ato de terror, um ato terrorista, mas deixam claro que o motivo específico ainda está em apuração. Agentes fizeram a varredura digital, analisam redes sociais, contatos, viagens recentes e qualquer possível ligação com grupos extremistas. Até agora, a tese principal é de que ele agiu sozinho. Não há indicação de uma célula maior por trás, pelo menos publicamente. Enquanto isso, os 2 militares da Guarda Nacional seguem em estado crítico, passando por cirurgias e tratamento intensivo. No começo, chegou a circular a informação de que eles teriam morrido, inclusive por declarações precipitadas aí das autoridades estaduais, mas logo em seguida foi corrigido, oficialmente eles estão vivos, mas em condição gravíssima. O próprio tom das coletivas mudou de 2 mortos para 2 feridos em estado crítico. Bom, a partir daí, o caso deixa de ser só um ataque perto da Casa Branca e vira aí um combustível político. Ainda na noite do ataque, o Trump classificou o episódio como um ataque terrorista, um
um ato de terror e enfatizou que o suspeito entrou no país em 2021 durante o governo Biden, quando milhares de afegãos foram trazidos às pressas na retirada de Cabul. Segundo ele, isso prova que o filtro de segurança daquela época falhou. Como resposta imediata, o presidente ordenou o envio de mais de 500 soldados da Guarda Nacional para Washington, reforçando uma força que já passa de 2.200 militares na cidade. A ideia é aumentar ainda mais a presença armada no entorno da Casa Branca, em estações de metrô e em pontos considerados sensíveis, vendendo a imagem de que o governo está no controle ali depois do ataque. Só que a decisão mais polêmica veio logo depois. O governo anunciou a suspensão indefinida de todos os pedidos de imigração relacionados a cidadãos afegãos. O órgão responsável, o USCIS, disse que a pausa vale até que sejam revisados os protocolos de segurança e checagem de antecedentes de afegãos que tentam entrar ou regularizar a situação nos Estados Unidos. Na prática, isso fecha a única porta legal que ainda restava para muita gente que colaborou com os americanos e hoje tenta fugir do Talibã. Nas redes, na imprensa, a reação foi imediata. Aliados de Trump, incluindo o vice J.D. Vance, defenderam a medida dizendo que um único erro de verificação já é demais e que a prioridade absoluta é proteger os cidadãos americanos. Já críticos, incluindo democratas, organizações de direitos humanos e até veteranos que serviram no Afeganistão, acusam o governo de usar o ataque isolado para justificar punição coletiva contra pessoas que, em muitos casos, colocaram a própria vida em risco ajudando os Estados Unidos. Do outro lado do mundo, afegãos que estavam na fila de vistos especiais e programas de reassentamento dizem que essa decisão fechou a última janela de esperança. Reportagens mostram famílias escondidas, com documentos na mão, e que agora ouvem ali dos advogados, que o processo está suspenso por tempo indeterminado por causa desse ataque em Washington. Ou seja, um tiroteio aí a 2 quadras da Casa Branca está mudando o destino de gente que nunca vai pisar nos Estados Unidos. No final das contas, o que a gente tem hoje é um quadro ainda cheio de perguntas. A principal delas é por que o Amanullah Lakawal ele fez isso. Qual foi a motivação? Religiosa, política, algum tipo de radicalização, trauma de guerra, revolta com a forma como foi tratado depois de chegar nos Estados Unidos, ele tem ligação com algum grupo extremista, enfim, é uma mistura de tudo isso. Oficialmente o FBI diz que o motivo segue sob investigação e nenhuma carta, manifesto ou vídeo de ameaça apareceu publicamente até agora. O que já dá para afirmar é que o ataque vira munição numa batalha de narrativa que já existia. De um lado, quem defende a linha duríssima na imigração aproveita o caso para dizer que programas como o de afegãos evacuados em 2021 seria uma bomba relógio. Do outro, quem vê responsabilidade moral dos Estados Unidos com esses afegãos insiste que eles não podem ser tratados como suspeitos em massa por causa de um ato isolado de um indivíduo. No meio, ficam os próprios soldados feridos, famílias com processos parados, em uma capital que, mais uma vez, sente na pele o clima de tensão da política americana. Por enquanto, o que se sabe é isso: 2 membros da Guarda Nacional lutando pela vida, um suspeito, um terrorista afegão sob custódia, o Washington sob ainda mais presença militar e milhares de pedidos de imigração congelados. Os próximos dias vão dizer se esse caos vai ser só mais um ataque isolado na história dos Estados Unidos ou se vai marcar uma virada definitiva na forma como o país lida com quem fugiu do Afeganistão depois da retirada de 2021. E aí, olhando tudo isso, o que você acha? Esse tipo de ataque justifica fechar a porta para todo mundo ou é mais um exemplo aí de como decisões tomadas no calor do momento acabam cobrando um preço enorme lá na frente? Deixa aqui embaixo a sua opinião, porque esse assunto eu acho que vai render bastante debate ainda. E se surgir alguma atualização importante, a gente volta a trazer aqui no canal, beleza? No próximo vídeo, tchau!